A paz do Senhor, Igreja de Cristo. É com muita alegria, meus irmãos, que mais uma vez aqui estamos, né? Na presença do nosso Deus, aqui online, né? Juntos, mas não misturados, né? Mas aqui estamos para obedecendo, né? Para obedecer a voz do Senhor, a voz de Deus, né? Nesta missão de ser o portador da palavra, ser um instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus. É com muita alegria e é com muita satisfação. Gostaria nesse instante, antes da palavra, fazer uma breve oração para que o Senhor venha nos encher de toda a alegria que vem do alto, venha transbordar o nosso coração do seu poder. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade, pela alegria, pela satisfação de estar aqui para falar da Tua palavra, Senhor. Para, Senhor, trazer a mensagem que vem do alto, que o Senhor colocou em nosso coração. Te agradeço, Senhor. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que neste momento também está nos assistindo, está congregando conosco nesse instante, te exaltando e bendizendo o Teu nome, Pai. Porque é assim que o Senhor pediu que fizéssemos, que fôssemos unânimes, meu Pai, em adoração, meu Deus, em louvor a Ti. Obrigado por toda a Tua igreja que está sob a Tua proteção. Obrigado, Senhor, por todo o Teu povo, Senhor, que é alcançado pelo Teu Espírito Santo da verdade, que é, Senhor, protegido pelo Teu anjo protetor, Pai. Em nome de Jesus, nesse instante, colocamos na Tua presença, Pai, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Colocamos na Tua presença, Senhor, toda a humanidade, Pai, neste momento. Pai amado, alcança, Senhor, a cada um, em nome de Jesus, Pai, porque Tu sabes as necessidades de cada um, Tu sabes o que cada um tem passado, Senhor, em sua vida. Meu Deus, Tu és onisciente, és onipresente e és onipotente. Por isso, és o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos agora que a bênção, Senhor, seja sobre a Tua igreja, que a bênção seja sobre o Teu povo, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de nosso Senhor no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Como disse no início, estamos aqui para cumprir uma missão outorgada, dada pelo nosso Senhor, de trazer a mensagem. E gostaria de estar lendo essa passagem, que fala aqui sobre a missão que o Senhor deu aos seus discípulos, né, no momento que ele estava partindo, né, ao encontro do Pai. E aqui ele reúne os 11 discípulos, como diz aqui, a partir do versículo 16. Ele dá uma missão, né, para cada um. Vamos ler aqui. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras de nosso Senhor, aqui para os seus discípulos, orientando-os, né, para que eles fossem destemidos, levassem o Evangelho avante, a palavra de Deus, né, como o exemplo que o nosso Senhor aqui deixou. E esses apóstolos também, né, da mesma forma como o nosso Senhor deixou esse exemplo maravilhoso aqui, né, eles também deixaram para nós. Hoje, nós como seus sucessores, nós que estamos aqui neste mundo como os seguidores de Cristo, seus discípulos, meus irmãos, neste momento
somos nós, a Igreja de Cristo, eu e você, é que temos que fazer esse papel que o Senhor, neste momento, falou face a face aos seus discípulos. E o Espírito Santo, ele fala alto e em muito bom som em meu coração. Ele fala alto e em muito bom som para toda a igreja, para todo o povo dele, que é necessário que nós levemos avante, né? Falemos alto realmente onde quer que estivermos, né? Que só o Senhor é Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente e é onipotente. Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele é aquele que levanta o abatido. Ele é aquele que fortalece. Aleluias, glórias a Deus. É disso que precisamos estar falando com toda a força de nossa alma e de nosso coração. Quero ler mais uma passagem que está no livro de João, no capítulo 14. A partir do verso 11. Aqui diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui o nosso Senhor está dando todo o crédito aos seus discípulos. Aqui o nosso Senhor está dando todo o crédito para a sua igreja, para aquele que é seu povo, dizendo, ele com muita humildade, dizendo que, afirmando que nós seremos capazes de fazer as mesmas obras que ele fez. E ele diz ainda aqui, que nós faremos obras maiores do que ele fez, se apenas crermos que ele é o Senhor dos Senhores, se apenas crermos que ele desceu do Pai, lá dos céus, foi obediente ao Pai. E aqui ele diz que tudo quanto pedirdes em meu nome, né? Tudo quanto pedirdes em nome de Jesus, será feito, será dado. Porque é para a glória de Deus. É para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A sua vitória, a sua bênção, a sua conquista, ela tem que ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus e nada mais, né? Com muita humildade o nosso Senhor assim disse aqui. Gostaria de também ler uma passagem juntamente com esta aqui, que foi a missão dada lá no passado a nosso irmão Josué. Uma missão difícil, uma missão dura, que foi substituir alguém, né, com a intimidade que tinha com Deus, que era Moisés. Missão difícil também. É o que o nosso Jesus afirmou que seríamos capazes de fazer obras iguais às que ele fez e até mesmo maiores. Dá para imaginar? Dá para pensarmos o tamanho da nossa responsabilidade também, como povo de Deus, como filho de Deus? É, meu querido, realmente, fácil não é. Aqui nós vemos nesse livro, logo no início do livro de Josué, no capítulo 1, Deus pedindo para ele, esforça-te, tem bom ânimo, tenha força, Josué, que com certeza um pavor tomou conta dele. Com certeza, Josué estremeceu-se por dentro para substituir alguém, né? Alguém daquele escalão como Moisés. Mas Deus disse para ele, esforça-te. No início dos versículos aqui ele fala, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei com você. Não se preocupe, não fica preocupado. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, também serei com você. A única coisa que Deus pede para ele, aqui no versículo 8, diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei.
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Glória a Deus, glória a Deus. Se eu e você quisermos pisar num caminho plano, se eu e você quisermos ser conduzidos com sabedoria, com prudência na nossa vida, nós precisamos ter o livro desta lei dentro de nossos corações, na nossa mente, em nossos pensamentos todos os dias. E então, dessa forma, hoje em nossos dias, o Consolador, como Jesus disse, né, que ele foi para o Pai, mas não nos deixaria só. Né? O Consolador, o Espírito Santo da verdade, é quem nos faz relembrar de todas as coisas. É que conforta e consola o nosso coração, a nossa vida, é quem traz o alento que a nossa alma precisa, a calma que o nosso coração precisa. Aleluias. E o 9, ele diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluias. Jesus disse, né, lá no capítulo 28, no último versículo que eu li, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, que eu e você não fiquemos pasmados com nada, que eu e você não fiquemos espantados com nada do que esteja acontecendo à nossa volta, porque o nosso Senhor está conosco. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que esteve com Moisés, que depois esteve com seu sucessor, Josué. É o mesmo Senhor que esteve com os discípulos, ali, falando aquelas palavras face a face para eles. É o mesmo Senhor que está comigo hoje e que está com você. Aleluias, glórias a Deus. Que eu e você tenhamos isso firme e forte em nosso coração. Firme e forte em nosso coração. Mais para frente aqui no livro de Josué, depois de tudo que Deus fala para ele que vai fazer, né? Da mesma forma como fez com Moisés, ele faria também, né? E nós sabemos que o Mar Vermelho se abriu ao mandar de Moisés, né? Usado por Deus. E da mesma forma, o Rio Jordão também se abriu diante do povo, da mesma maneira como ele pediu para que Josué fizesse. E aqui diz no versículo 14 do capítulo 4 de Josué, capítulo 4, versículo 14 diz: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel. E temeram-no, como haviam temido Moisés todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Então aqui Deus cumpriu aquilo que tinha dito a Josué. No versículo 21, ele diz aqui: e falou aos filhos de Israel dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo: o que significam essas pedras? Deus tinha mandado que ele pegasse 12 pedras e com essas 12 pedras ele levantasse um memorial, para que quando todas as pessoas que olhassem aquele memorial, aquelas 12 pedras que representavam as 12 tribos, né, eles engrandecessem a Deus e dizendo que Deus era com aquele povo, com o povo de Israel. E também que quando os filhos perguntarem para os seus pais o que era aquilo, os seus pais dissessem para os filhos: este é o poder de Deus. Aqui aconteceu milagres. Aqui Deus operou milagres em nossas vidas e ainda continua operando. O versículo 22 do capítulo 4 ainda continua dizendo: farei saber aos vossos filhos dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. 23. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, que fez secar perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Todos os dias. Queridos irmãos, que eu e você tenhamos essa força, que eu e você tenhamos a palavra, o livro desta lei em nossa vida,
e que a nossa geração, que virá após cada um de nós, também já esteja sendo instruída nesse caminho, pelo testemunho de cada um de nós, como o Senhor aqui disse, como o Senhor aqui pediu, né? Para que os nossos filhos também possam olhar para nós e nós não estejamos transmitindo temor para o coração deles, ansiedade para o coração deles, em todas as questões que nos cercam, em todas as circunstâncias, as lutas mudam, as circunstâncias mudam também. Nós, como seres humanos, muitas vezes, nós temos que se adaptar a algumas coisas, a algumas circunstâncias, a algumas lutas. Os desertos não são iguais, mas precisamos extrair o melhor de cada situação em que vivemos e em que passarmos. Precisamos crescer com as situações. As lutas, os desafios, as barreiras, nem sempre são maus. Muitas vezes são levantados perante nós para que nós venhamos a crescer. Em quê? Crescer na fé, crescer na esperança e crescer no amor. Como diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Né? Que ali, agora pois, permanecem a fé, ali está escrito, a esperança, a caridade ou o amor, e o maior é o amor. É o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. O amor de Deus pelas nossas vidas. É isso que nós precisamos estar passando para as nossas gerações. É isso que precisamos estar transmitindo para aqueles que estão na nossa volta, para aqueles que estão do nosso lado, quando, se porventura disserem alguma palavra que não seja uma palavra de vigor, uma palavra de força, que nós possamos trazer palavra de ânimo, né, para as pessoas à nossa volta. E que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê a sabedoria, o discernimento, porque nós precisamos entender a nossa missão, a missão que nosso Senhor deu para cada um de nós. Mas além de tudo isso, precisamos pedir para Ele dar a visão que necessitamos, a visão que precisamos para enxergar além. E essa visão quem pode nos dar é o Espírito Santo de Deus. Ele que pode nos revelar, nos mostrar aquilo que é oculto, aquilo que é os segredos de Deus. É só o Espírito de Deus pode revelar e mostrar. Aí nós poderemos ser um discípulo de uma maneira mais completa. Conhecemos a nossa missão e também temos visão do lugar onde estamos pisando, daquilo que precisamos. E Deus nos dará. Deus nos dá. Ele nos dá a seguinte visão. Está ali no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele deu a missão para nós. Vamos pregar o evangelho a toda criatura. Ele nos deu a promessa que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele também dá-nos a visão. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que eu e você temos que buscar. É isso que temos que propagar. É isso que temos que alimentar nos corações daqueles que estão na nossa volta. Porque é o que nosso Senhor pede. Certa vez a minha filha de número 1 estava preocupada com algumas questões e nós estávamos só nós dois andando pela cidade e ela queria me dizer algo. Então ela me fez uma pergunta: pai, o que será de nós, como nós estaremos daqui a 10 anos? Aí eu respondi de uma maneira, falei: filha, uma maneira um pouco extrovertida, né? 10 anos, eu acho que estarei com menos cabelo. Ela disse: não, pai, não estou falando disso. Como será? Será que eu estarei empregada? Será que eu estarei? Então ela entrou onde ela queria entrar, conversar comigo mesmo, né? O que será que eu estarei fazendo? Eu falei: mas por que da pergunta? Ela falou: não, porque ela estava terminando o ano na faculdade, né? No finalzinho de 2018. Aí ela disse: não, porque na faculdade nós temos um quadro e cada aluno vai lá e escreve alguma coisa. E alguns, parece que vários têm escrito a mesma coisa, o mesmo significado. Eu falei: mas o que está escrito lá em algumas frases?
logo mais eu serei mais um desempregado, né? Eu falei, filha, não sei o que você escreveu ou se você vai escrever alguma coisa, mas uma coisa eu digo para você, isso não é para você, porque você tem aliança com Deus, você é serva de Deus, então tira todo o temor do seu coração, tira toda a ansiedade também, porque o que é seu, Deus já preparou, já está preparado. Não se preocupe, pode ficar tranquila, né? Porque você guarda o livro da lei do Senhor no coração. Você guarda os mandamentos dele no coração. Então não se preocupe, né? E realmente, né, um mês depois, 2019, ela se formou e um mês depois da formatura ela já sabia onde ela ia trabalhar e o que ela ia fazer. Porque Deus presenteou em suas mãos, deu nas suas mãos, né, a promessa dele, a bênção. Mas eu quero aqui agora, nesse instante, não estar frisando para você a bênção e a promessa. Porque isso, eu diria assim que ele vem de presente realmente de Deus. Mas o que eu quero dizer para você, que eu e você, nós, povo de Deus, não podemos deixar de viver a presença de Deus. Nada nessa vida é mais importante do que a presença de Deus. Eu digo isso para você. E digo isso para mim mesmo. O Espírito diz isso para mim, para eu mesmo. Nada é mais importante do que a presença de Deus, né? Assim como para Josué, para o próprio Moisés, nada era mais importante do que a presença de Deus. Era muito mais importante até do que a terra prometida. Era muito mais importante, que era a promessa que Deus tinha para eles. Mas esses líderes, é o que eles tinham no coração deles. Então eles não foram escolhidos por acaso. Eles não eram instrumentos escolhidos por Deus por acaso. Eles tinham um coração diferente. Eles tinham um caráter diferenciado. É isso que eu e você precisamos buscar. Porque se formos iguais a tantos quantos, que proveito teremos? Que proveito o reino de Deus terá? Então nós temos que ter o caráter de Cristo. Temos que ter a palavra de nosso Senhor em nossas vidas. E crer sim, na sua promessa. Crer na sua bendita e santa palavra. Mas realmente se alegrar, festejar, né? Saltar, pular com a presença do nosso Deus em nossos lares, em nossas vidas todos os dias. Porque é isso que nos mantém. É isso que nos mantém de pé. E nós não podemos perder o foco, mesmo em momentos turbulentos, mesmo nas tempestades da vida. Não podemos perder o foco. Não podemos perder o objetivo da nossa vida, né? Que é propagar o Evangelho, que é crer na promessa, que é amar ao nosso Senhor e que é buscar a coroa da vida, como está no livro de Apocalipse 2:10. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família, que Deus abençoe muito o seu lar, que o Senhor transborde, né, a tua vida de paz, de alegria, de satisfação em servi-lo todos os dias. Todos os dias. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.